Meus amores, um bom dia, uma boa tarde, né? E eu vou só deixar aqui para vocês uma parábola para vocês, do livro de João. Meus amores, quando for mais tarde eu faço uns 2 vídeos para vocês falando o quê? Falando dos sonhos das visões que Jesus me concedeu para mim falar para vocês, entendeu? Que é alerta para vocês o que? Se arrepender se arrepender dos seus caminhos e voltar para Jesus antes desse dia, né? Jesus está próximo a voltar. E nós o quê? Nós temos que estar aguardando, esperando por ele. Eu vou fazer o quê? A parábola é Lucas 12, a parábola do servo vigilante. Nós temos que estar vigilando, esperando Jesus, ó. Esteja cingido os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Então, meus amores, nós temos que ser o quê? Luz. E nós temos que estar o quê? Preparado para quando Jesus vir, Jesus nos levar. Não nós ainda se preparar, então nós ainda o quê? Ainda ser luz, né? Tá em treva ainda para ser luz. Não, mesmo. Quando ele vir, nós temos que estar preparado. Ó, e sede vós semelhante ao homem que espera o seu Senhor quando voltar, houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo possa abrir-lhe. E bem-aventurado aquele servo ao qual quando o Senhor vier achar vigilando. Em verdade vos digo que se vestirá e a fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, ou se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabeis, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiava e não deixava minar a sua casa. Então, meus amores, Jesus está dizendo o quê? Nós somos bem-aventurados se nós o que? Guardar a palavra deles. Nós estiver o que? Esperando por ele. Só mais um. Portanto, estejai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Então, meus amores, o Filho do Homem virá, então é Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Ele virá na hora que ninguém menos espera por ele. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizem esta parábola a nós ou também a todos? E disse-lhe o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor põe sobre os seus servos para lhe dar ao tempo a unção, mas meu gaguejou, vocês me perdoam. A unção, no tempo, a unção. Bem-aventurado os servos que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, meus amores, nós temos o quê? Temos que estar fazendo a vontade de Deus, de Jesus aqui na terra. E em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Então, meus amores, temos que fazer o quê? Tudo de acordo com a vontade de Deus, de Jesus. Mas assim aquele servo disse em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começa a espancar os criados e criada, e comer e beber, e
embriagar-se-á. Então, meus amores, temos que estar vigilantes. Jesus está advertindo nós de todas as formas, de todas as maneiras. Virá o seu senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe. Então separá-lo-á aí lhe dará a sua parte com os infelizes, meus amores. Jesus deixou bem claro nesse versículo que a gente não estiver fazendo a vontade do nosso Pai que está no céu, estiver fazendo o que? As nossas próprias vontades. Quando Jesus vir, Jesus vai fazer o quê? Vai dar parte daquelas pessoas o quê? Que é com a parte dos infelizes. Então, meus amores, ó, preste atenção. E o servo que souber a vontade do seu senhor, mas não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites, glória a Deus. Mas o que não souber e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito será pedirá. E ao que muito se lhe confiado, muito mais se lhe há pedido. Então, meus amores, Jesus vai o que? Pedir de nós, por quê? Porque ele colocou algo sobre o que? Sobre pra gente fazer, entendeu, meus amores? Aí a gente tem que fazer o que? Meus amores, eu li essa parábola inteira pra vocês. A gente tem que fazer a vontade de Deus que está no céu, de Jesus Cristo. Entendeu, meus amores? Jamais deixar o que? De levar o id de Jesus. Porque é importante, falando sobre o quê? Sobre vida eterna, sobre salvação, entendeu, meus amores? Muita alma precisa o quê? De palavra de salvação. E outra coisa, Jesus está chamando vocês o quê? Ao arrependimento, a transformação de quê? De caminho, de vida. Quando Jesus vir, se pegar o povo fazendo do jeito que quer, do jeito que gosta, então, vai ter o quê? Vai ficar junto com o quê? Com os infelizes, como eu acabei de ler no versículo para vocês. É Lucas 12 e a parábola é o servo vigilante. Então, meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.